Bom, e aí para falar aqui da abertura de empresa e detalhes fiscais, formação de preço com relação a empresas no Brasil, eu trago aqui a Sueli, que vai explicar para a gente um pouquinho de como é que funciona isso. Sueli, tá me ouvindo? Estou ouvindo bem. Pode perguntar que a gente vai esclarecendo aí para tirar muita dúvida. Tem muito empreendedor que quer iniciar um negócio e não sabe sequer por onde começar. Certo. Sueli, nós estamos fazendo uma comparação sobre aberturas de empresas no Brasil e também pessoas, empreendedores que estão buscando fazer abertura de empresas em Portugal, né? E ok. muita gente tem essa dificuldade, tanto no Brasil quanto em outro país, de iniciar algum empreendimento. E uma das questões que a gente vê muita gente falhando, muita gente errando aí, é a questão fiscal, em como tributar, e principalmente como lidar com os tributos, né? Como formar o preço desses negócios corretamente. Ok. O que você tem visto com relação a isso dos empreendedores, dos novos empreendedores? Não, como eu disse, no Brasil, eu sempre repito isso e bato muito nessa tecla. As pessoas têm uma ideia, querem formalizar e não têm noção. E existe também uma postura que precisa mudar, que é deixar sempre a cargo do contador tudo que diz respeito à contabilidade. O empresário ele não vai conversar com o contador, ele não vai buscar a informação que a contabilidade guarda, porque a contabilidade é o espelho de tudo que acontece na empresa. Então, existe a cultura assim, os pequenos e médios entregam a movimentação, o contador emite a guia, ele recolhe os tributos e acabou. Isso tem que mudar, porque tem que explorar a informação. Claro que também existem os profissionais que não estão muito preparados para dar essa assessoria. Mas o que é a contabilidade? É uma assessoria para o empresário, para ele tomar decisão. Por quê? Porque ela registra tudo que acontece na empresa. Como no Brasil a gente tem uma carga tributária muito confusa, o sistema tributário nacional é complexo, é confuso, isso piora muito a situação. Que aí as pessoas querem ignorar, mas elas querem ignorar a informação que é o X da questão para a empresa decolar. Inclusive, existe uma pesquisa do Sebrae que diz que as empresas quebram nos primeiros 2 anos por muitos fatores, mas um deles é a gestão financeira. Não existe gestão financeira. Os empresários pequenos e médios, eles ainda acham que essa coisa de se preocupar com tributo, que ser pego pela Receita Federal ou estadual, enfim, ainda é coisa de empresa grande, que a fiscalização não quer saber de empresa pequena e média. E isso é um erro. Não existe isso, porque está tudo automatizado. A fiscalização ela se comunica no nível federal, estadual, municipal. Então o empresário tem que se preocupar com isso sim. E se ele vai formar um preço, como ele vai formar um preço se ele não sabe a carga tributária que a empresa dele suporta? Uhum. Basicamente isso. Para a gente poder entender um pouquinho qual que é a sua área de atuação nessa questão da contabilidade. Você é contabilista? Como que é o seu trabalho nisso? Então, a minha formação é ciências contábeis, né? No Brasil, o contador, assim, ele atua muito mais nessa área da contabilização em si, de gerar as demonstrações contábeis e transmitir as declarações que são exigidas pela legislação. Eu já sou um caso um pouco atípico, por quê? Porque a minha atuação sempre foi voltada para a consultoria tributária. Então, assim, eu atuo nas empresas analisando o procedimento fiscal para saber se a empresa está cumprindo com o que a legislação tributária brasileira obriga, se deixou de recolher tributo, se deixou de aproveitar tributo, porque tributo é preço. O que é tributo? É imposto, taxa, contribuição de melhoria. Tributo é gênero, né? E o imposto é uma espécie. Então,
alguns impostos a gente pode aproveitar, ou seja, compensar. Então, muitas empresas não fazem isso, as grandes mesmo. E aí eu entro para recuperar. Outra situação que acontece, que eu faço muito, você vai criar, vamos supor, um supermercado. Você fala assim, eu vou criar um supermercado em São Paulo. Eu falo para você, tá, mas você vai comercializar o quê? Aí você manda para mim, sei lá, uma lista de 10, 20 mil itens e eu vou definir a carga tributária de cada um deles. Para quê? Para você conseguir comprar e você conseguir vender a nível fiscal, porque tem tributo na compra, tem tributo na venda. Aqui no Brasil, o que é o forte da carga tributária? É o efeito cascata. Tributo na compra, tributo na venda. A cada vez que alguém vende, tem uma tributação. Então é tributo sobre tributo. E é uma briga para mudar, né? Para a gente ter aí o imposto do valor agregado, que é o imposto lá no final da comercialização. Infelizmente, para a gente não é assim, e é por isso que a gente tem uma carga tributária alta. Uhum. Bom, pelo menos assim, a percepção que eu tenho muitas vezes, que já conversei com algumas pessoas e tal, principalmente os pequenos empresários, aquelas pessoas que estão começando um negócio e querem montar um pequeno negócio, eles acabam tendo uma impressão da contabilidade ou da pessoa ali, do contador, como um problema para eles. Parece que é aquela coisa assim que eu sou obrigado a contratar, mas que eu já cheguei a ver algumas pessoas perguntando, eu realmente preciso ter um contador? Então, qual que seria a dica para essas pessoas, por exemplo, de repente ver esse serviço da contabilidade não como um peso na sua conta, mas como um aliado? Como realmente que a contabilidade ela pode ser mais prática e auxiliar mais esse pequeno empreendedor, principalmente? Eu vou começar citando um benefício, que eu acho que o povo quer saber de benefício, né? O que vai ser bom para mim se eu parar para perder tempo com isso? Uhum. Como é que você vai formar um preço se você não sabe quanto de tributo você paga? Como é que você vai formar um preço se você não sabe, lá na ponta do lápis, quais são os gastos da tua empresa? Eu já lancei enquete em grupo, onde eu perguntei, você controla os gastos da empresa? E teve gente que respondeu, eu tento. Não pode tentar, tem que ter controle. Porque se eu tenho gastos fixos, gastos que variam em função do volume de vendas, eu tenho que saber na ponta do lápis quanto é isso, quanto isso representa. Porque como é que eu vou vender se o meu preço de venda não vai suprir esses gastos e ainda uma margem de lucro? Então, se eu não tenho controle de gasto, eu não posso formar um preço de venda coerente. Como é que eu vou enfrentar a concorrência que é acirrada se eu não tenho essas noções? E quem é que pode dar essa informação se não a contabilidade? A contabilidade, se você paga uma conta de telefone, está registrado. Se você emite uma nota de venda de produto ou prestação de serviço, está contabilizado. Se você pagou despesa do Facebook Ads e pagou lá com a conta da empresa, está contabilizado. A gente faz a conciliação bancária e é justamente para isso, para registrar como você gastou e de onde saiu o dinheiro. Então, a contabilidade guarda isso. O empresário, ele ignora. Existe uma postura erradíssima que precisa mudar, porque no Brasil, pesquisa do Sebrae também, 90% da economia é mantida pelas pequenas e médias empresas. Verdade, Então, inclusive os empregos, se as pequenas e médias empresas não têm essa consciência, como é que a economia fica? Porque as empresas, elas não existem só para dar lucro, elas existem para dar lucro e elas mantêm famílias. Uhum. Esse é o ponto. O empresário ele não pode pensar só no objetivo dele, é mais bem comum também.
Será que seria o caso de, por exemplo, principalmente a gente falando de pequenos empresários, o que muita gente, eu acho que confunde, né? Muita gente ali, porque a venda, o lucro, aquele dinheiro que se obtém com a venda do produto ou serviço, ele acaba misturando ali com o dinheiro do empresário, do empreendedor pequeno, principalmente. Será que seria, por exemplo, um caso desse pequeno empreendedor, ele ter ali a criação, digamos assim, do emprego dele numa pequena empresa que ele está criando? Por exemplo, eu vou vender um produto ou serviço e eu passo a ser funcionário dessa empresa ao ponto de receber um salário fixo todos os meses, e o que vier a mais disso é lucro, e aí está contabilizado, e aí está fazendo a empresa crescer. Seria mais ou menos isso ou não a ideia? Olha, uma das coisas um dos pontos que também eu tento esclarecer, bato sempre na mesma tecla. O empreendedor, ele tem uma vontade de empreender, ele tem um emprego, e óbvio que ele não vai abandonar o emprego enquanto o negócio não alavancar, né? Mantém os dois, e chega num determinado momento, ele pede demissão da empresa e fica só cuidando do empreendimento. E aí o que ele faz? Recentemente alguém colocou num grupo do Zap exatamente isso. Eu pago a minha conta, despesas pessoais com o dinheiro da empresa. Isso não pode acontecer. Uma coisa é a pessoa física representada pelo CPF. Eu, Sueli. Uma outra coisa é a Sueli sócia, que representa uma empresa de consultoria que tem o CNPJ. O sócio, ele decide para o bem da empresa, mas ele não pode tirar dinheiro da empresa para pagar a conta pessoal. Pessoa física é uma coisa, pessoa jurídica é outra. Tá? Por mais que ele tenha formalizado para ter aquela fonte de renda, mas ele, como pessoa física, é um. A empresa é a empresa. Então, assim, como é que o sócio tem recurso? Através da empresa, de duas maneiras. Primeiro, se você vai ter um sócio, digamos que você formalizou e você tem um sócio. Então, são dois sócios. Quem administra? Quem está no contrato social como administrador? É aquele que vai movimentar a conta corrente, vai abrir conta, fechar conta, vai comprar equipamento, vai aplicar o dinheiro. Esse é o administrador. E o outro sócio não administra, ele simplesmente entra com uma parcela do capital, que é o investimento, né, para formalizar. Quem administra tem direito a uma retirada de prolabore, que, a grosso modo, é o salário do sócio. E o sócio que simplesmente tem uma parcela do capital, ele não tem direito a esse prolabore, entre aspas, esse salário. O contador, ele roda a folha de pagamento todo mês, e em função do que está escrito no contrato, ele gera um contra-cheque de prolabore ou não. Esse sócio que não é administrador, que não tem direito ao prolabore, ele pode, por exemplo, ser contratado pela empresa como um funcionário também, não? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Ele já é o sócio. Ele tem, se ele quiser receber prolabore, ele tem que estar no contrato como administrador. Mas ele não pode, por exemplo, ser um funcionário da empresa? Não pode ser contratado pela empresa? Sendo sócio? Sendo sócio. Ele já tem uma classificação como sócio. A Receita Federal enxerga isso, entende? Uhum. É porque em Portugal, o que acontece? Em Portugal você pode ser dono de uma empresa, pode ser dono da empresa, tá? Então eu estou lá, estou no contrato social da empresa. Eu sou dono da empresa. Agora, na empresa como sócio, eu não tenho uma remuneração porque eu não tenho uma atividade. Mas, de repente, a minha mão de obra é interessante para a empresa. Vamos imaginar que eu sou um programador, um desenvolvedor de software, e a empresa é nessa área. Eu sou sócio da empresa, entrei com o capital, mas eu também trabalho na empresa. Eu posso ter um contrato de trabalho com a empresa. Eu posso ser funcionário da empresa e ser sócio.
Na verdade, aqui no Brasil, como que isso acontece na prática? Eu tenho a minha empresa de consultoria, tenho um sócio e eu tenho uma outra empresa que tem uma outra atividade. Então, digamos que essa outra atividade interesse para essa empresa aqui de consultoria. As duas empresas podem fazer um contrato. Entendeu? Entendi. Isso acontece muito na prática. Tem que estar tudo muito bem documentado, porque senão a Receita Federal ela sempre olha o contribuinte como aquele que quer, vamos dizer assim, lesar o fisco, né? Dar a volta do fisco. Mas Exato. então não tem como colocar ele, além de sócio, como funcionário também. Isso aí é descartado, não dá para fazer. Exatamente. Ele é sócio, se ele quer ter retirada de prolabore, ele entra como administrador. Se ele não for administrador, ele vai fazer jus à parcela do lucro que corresponde à parcela do capital que ele investiu. Essa já é uma diferença significativa com relação ao que já fala de Portugal, por exemplo. É interessante também, porque assim, a empresa, ela não necessariamente tem que apurar o lucro uma vez por ano. Ela pode apurar o lucro uma vez no trimestre. Vamos dar um exemplo assim mais claro. Eu emiti uma nota fiscal de serviços e preciso sobreviver. Prolabore geralmente é baixo, porque quanto maior ele for, mais carga tributária tem. INSS, imposto de renda, então, né? A gente quer sempre fugir de maneira legal da carga tributária mais alta. Então, eu emiti uma nota e, mas eu sou sócia, eu tenho direito ao lucro. Eu posso antecipar o meu lucro? Eu posso antecipar o meu lucro? Eu posso antecipar o meu lucro. Aí a contabilidade faz um lançamento específico daquela antecipação do lucro. Só tem que tomar cuidado para não sacar mais dinheiro do que efetivamente a contabilidade vai apurar de lucro. Digamos que a contabilidade apurou de lucro, sei lá, 10 mil reais. E eu saquei da conta corrente 12 mil. Isso aí é um cuidado que o contador tem que orientar o empresário. Mas ele pode sim retirar como antecipação do lucro e a contabilidade, quando fechar e apurar o lucro efetivo, faz um lançamento que reconhece que foi um lucro antecipado, entendeu? Não tem o menor problema quanto a isso. Sabe? A Receita Federal não vai criar caso. O que não pode é que muito empresário pequeno e médio faz, isso aí é terrível, tirar dinheiro de uma empresa e jogar para outra, digamos, né? Como eu dei o exemplo da empresa A e B, com um sócio comum. Eu sou sócia na empresa A, sou sócia na empresa B e uma presta serviços para a outra. Aí eu tiro o dinheiro da empresa A e jogo na B e não justifico. Não tem um contrato entre ambas as partes, não tem assim, um documento que comprove por que aquele dinheiro foi para a empresa B. A Receita Federal não aceita isso. Para ela, isso é lavagem de dinheiro. Isso é muito complicado, porque assim, a gente tem uma carga tributária muito alta. Então, o monitoramento é maior, porque por ser alta, o empresário ele quer fugir disso. Só que ele tem que fugir de maneira legal, não lesando o fisco, porque aí não tem perdão, entendeu? Não tem perdão. A autuação fiscal, a multa, que a gente chama de multa de ofício, que é quando a empresa é cobrada depois que há uma ação fiscal, é pesada. Tá. Olhando assim, tudo isso que você falou, parece realmente que a gente está falando de uma empresa maior do que a maioria, por exemplo, que está começando, está imaginando. Eu vejo que quando as pessoas estão começando, por exemplo, muita gente fala de começar, às vezes com um sócio, ou às vezes até sem sócio, e a gente tem aí algumas opções de abertura de empresa, por exemplo. Até já dando início nesse negócio da abertura da empresa, de contabilidade, tudo. Se eu vou abrir uma sociedade limitada ou mesmo uma empresa individual, obrigatoriamente eu tenho que ter uma contabilidade. Tem que ter um contador para representar a empresa. Já se eu abro um MEI, que hoje em dia tem muita gente abrindo MEI, não necessariamente é obrigado
o MEI, até por conta da facilidade de abertura do MEI, a ter um contador. Então, como convencer, por exemplo, essa pessoa que está abrindo um MEI, que de repente está imaginando o MEI ali para vender cachorro-quente, para vender algum serviço de, sei lá, de reparos, por exemplo, ou de beleza, que ela vai prestar na casa dos clientes. Como mostrar, o que você diria para essas pessoas aí que é importante ter uma contabilidade, por exemplo? Como que se encaixa a contabilidade para esse tipo de micronegócio, vamos dizer assim? Bom, o argumento X é o seguinte: o MEI, para começar, que o MEI é super mal orientado. Eu digo sempre, o MEI é enganado. Por quê? O MEI é tranquilo, vai lá, acessa o portal, faz um cadastro. Eu vejo isso na prática, muito. Uhum. Faz um cadastro, é simples, você não precisa de contador, não precisa de nada. Aí a pessoa vai, faz um cadastro, tem gente que não sabe sequer que tem que recolher a guia do MEI, que é em torno de R$50 todos os meses. Tem gente que nem sabe isso, porque o brasileiro ele não tem o hábito de buscar, de querer se informar. Isso está começando a mudar, mas ainda é muito, sabe? Essa postura ainda é muito pequena, tem uma frequência pequena. Então ele faz o cadastro e ele nem sabe que tem que recolher uma guia, independente da venda. Se ele não vender, ele tem que recolher R$50 todo mês, porque a carga tributária do MEI é pequena para simplificar e para abocanhar essas atividades com faturamento menor. Hoje, o MEI, em 2018, está podendo faturar por ano R$81 mil. Houve um aumento em 2018. Então, o governo, hoje, ele tem uma arrecadação do MEI. No Brasil, acho que são 9 milhões de pessoas cadastradas no MEI. A Receita Federal agora deve ter um mês e pouco, alguma coisa assim. Ela fez uma limpa no cadastro do MEI, porque tinha muita gente inadimplente, que não paga. E não paga, não é nem por má fé, que não sabe que tem que pagar, independente da venda. E aí, um argumento que eu acho assim, X, todo mundo quer saber dos benefícios, ninguém quer saber de problema. O MEI vai, faz o cadastro, não precisa de contador, não precisa de nada. Aí, primeiro, ele fica perdido, porque ele vai comprar a mercadoria, o fornecedor fala assim, você tem inscrição estadual? Ele não sabe nem o que é isso. O que é inscrição estadual? É a inscrição que o Estado concede quando você é contribuinte do ICMS, ou seja, quando você vende produto. E pela legislação do MEI, que é uma legislação federal, não há concessão de inscrição estadual. Só que no Brasil é um samba do crioulo doido, cada estado decide, né, a revelia do que foi definido a nível federal. Um estado concede, outro não concede. Por exemplo, São Paulo concede, Minas concede, Rio de Janeiro não concede inscrição estadual. E o fornecedor cria casa, ele às vezes não quer nem vender para o MEI porque ele não tem inscrição estadual, sendo que o MEI não está errado, ele não cometeu ilícito nenhum. Então, assim, é muita dúvida quando, na verdade, simplificam. É mais simples? É mais simples. Só que tem outras responsabilidades por trás disso que o MEI não sabe. E aí, outra coisa, a legislação não obriga. Olha, tem uma conta corrente do teu CNPJ separada de uma conta corrente da tua pessoa física. A gente falou isso agora, de separar despesas, né? De separar contas, de não misturar. O MEI, ele mantém lá todos os recebimentos de venda de produto, de prestação de serviços, na conta de pessoa física, porque a legislação não obriga. Só que, assim, nem tudo que é permitido é recomendável. O MEI ele tem que transmitir a declaração dos rendimentos do ano anterior até o dia 31 de maio do ano seguinte. Então, agora, esse mês, ele tem que transmitir tudo que ele faturou em 2017. Aí eu te pergunto, você tem entrada de dinheiro na conta de pessoa física, de repente você tem um imóvel que você alugou, que todo mês entra o dinheiro ali, tem outra fonte de renda, de repente você até funcionário de uma empresa, entra o dinheiro ali, porque o MEI não necessariamente precisa largar o emprego, né? Ele pode aguardar a empresa, o negócio decolar para pedir demissão. Então ele tem, digamos, a entrada do salário,
um aluguel qualquer lá de um imóvel que ele tem, e ele tem as entradas do MEI. Ele não tem contabilidade nenhuma, ele não faz controle nenhum. Como que ele vai saber qual é o lucro que ele obteve no MEI? Ele não sabe. Ele não sabe. E aí ele vai fazer a declaração do imposto de renda da pessoa física. Ele não tem noção. Ele sabe quanto ele recebeu de aluguel, entendeu? Ele sabe qual é o rendimento dele como assalariado, mas com relação ao MEI, ele fica perdido. Então eu falo, gente, pelo amor de Deus, nem tudo que é permitido é recomendável, isso é uma questão gerencial. Que a legislação no Brasil, ela funciona muito assim. Vamos criar uma lei, mas ninguém para pensar no desdobramento que isso causa. Não existe planejamento. E aí depois que a lei é publicada, que ela entra em vigor, seja de que natureza for, né? No âmbito do MEI, das limitadas, enfim, que tenha finalidade tributária, natureza tributária, não está dando certo, tem setor da economia reclamando. No Brasil, isso é o nosso dia a dia. E assim acontece com o MEI. Ele está mal informado, ele prefere o caminho da facilidade. Não estou dizendo aqui que seja muito fácil chegar num banco, abrir uma conta corrente, com taxa bancária altíssima. Muitas vezes o MEI tem faturamento muito baixo mesmo. Eu sei das dificuldades, mas se é possível separar, ter um pensamento de uma empresa de pequeno e médio porte, ou até de um grande porte, tem que buscar saber das coisas, sabe? Tomar decisões mais sábias, porque senão aquilo ali tem muita chance de quebrar. De dar errado. Eu falo assim, gente, vocês estão pagando imposto de renda muito maior para a Receita Federal e ela quer isso mesmo, ela vive de arrecadação, porque você não gerencia o seu empreendimento. Tudo bem, pagar um honorário de contador de, sei lá, R$ 1.500 quando você é MEI, pode ser inviável. Mas, sabe, está iniciando, procura uma prestação de serviço mais barata, que naquele momento vá atender. Mas não, eles não querem. Eles fogem quando envolve dinheiro, quando, sabe, envolve área financeira, o povo foge. E não sabe que está fazendo mal para a própria empresa. Dessas coisas que você me falou, gerou 3 perguntas aqui. Eu queria fazer o seguinte. Você mencionou que alguns estados no Brasil concedem inscrição estadual para o MEI, outros não. Isso. Nesses estados onde a inscrição estadual é concedida, ela é obrigatória ou mesmo sendo concedida eu posso não fazer, por exemplo? Não, se o estado concede, você tem que ter. Até porque, assim, quando você faz o cadastro, claro que operacionalmente falando, cada estado pode agir de um jeito, pode definir o procedimento, tá? Mas a questão de ser obrigatório ou não é assim, se você tem uma inscrição estadual, que se o estado concede, assim, o melhor dos mundos. Sabe por quê? Porque quando você não tem, você tem dificuldade para comprar mercadoria para o estoque. Porque o brasileiro ele é mal informado de todas as formas. Então o fornecedor ele não entende que se o MEI é do Rio de Janeiro e ele não tem uma inscrição estadual, ele não está errado, porque o Estado não concedeu. Então, quando o Estado concede, isso só facilita. E quando você faz o cadastro do MEI, você faz o cadastro lá no portal, que é o portal do empreendedor.gov, que é um portal do governo. Muita gente até confunde, entra no portal, um portal lá com nome similar.com, aí recebe cobrança de, sei lá, 400, 500 reais, fica desesperado. Nossa, mas eu não tenho esse dinheiro, porque, sabe, não pesquisou qual era o portal que devia acessar, o oficial, ainda tem isso. Né? Então você entrou lá no portal, fez o cadastro. Quando você faz o cadastro, como eu sempre cito, Receita Federal, Receita Estadual e município, eles estão interligados, eles se comunicam. Depois que foi criado o Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED, eles se comunicam. Então, quando a gente formaliza uma empresa,
logo no início do processo, que eu peço para verificar o local, se o local é adequado para aquela atividade, e aí depois eu vou para a junta comercial, que é quem faz o registro do contrato. A junta comercial enxerga o que está lá no município, que é o município que concede o alvará, né, que é a licença de funcionamento. A Receita Federal enxerga o que está na base de dados da junta comercial. Então, eles três se comunicam. O Corpo de Bombeiros, que é responsável, né, ele é de âmbito estadual, que é responsável pela segurança, né, pelas exigências que têm a ver com a segurança da empresa, dependendo da atividade que oferece maior ou menor risco, ele enxerga tudo isso. Ele enxerga a atividade, ele sabe que tipo de exigência ele tem que fazer, laudo, certificação, tudo isso. Então, eles se comunicam. Então, o que acontece? Quando você formaliza, no caso do MEI, o Estado ele já concede a inscrição estadual. Aí, eu preciso, o fornecedor está me pedindo. O meu vídeo mais visualizado no YouTube é um vídeo que eu falo de inscrição estadual, eu falo do que está acontecendo na prática. Muita gente assiste e fala, nossa, ninguém explicou isso. Eu falo, eu não tenho inscrição estadual, meu fornecedor está pedindo. Aí eu falo, olha, vai lá no Sintegra, que é um site federal, e coloca lá, ele vai mostrar o mapa do Brasil, você escolhe o seu estado, coloque seu CNPJ. Você vai ver se seu estado te concedeu. E já está lá, é só pegar o número e passar para o fornecedor. Então, isso só facilita. Isso só facilita. Tem estado que define um procedimento diferente. Olha, você tem que me pedir. Aí você vai lá, entrega o certificado do MEI. Essa formalidade aí, né, de entrega de documento. Mas se o estado concede, é melhor ter, porque facilita a tua vida com o fornecedor. Porque às vezes você encontra um fornecedor que tem um preço bom, tem um produto bom e vai te fornecer com uma frequência razoável, né, para você não ficar sem estoque e tal. Então, se o fornecedor exige, é melhor ter. Se o Estado concede, é melhor ter. Tem muita gente no Rio de Janeiro que fica desesperado, porque o Estado não concede, não quer nem saber. E como o Rio, tem outros. Entendi. Funciona assim. Olha a confusão que é você ter um empreendimento no Brasil. Então, as pessoas ignoram o que elas mais deveriam saber. No caso do MEI, é triste. É muita gente batendo cabeça. Nessa conversa do MEI também, você mencionou que uma pessoa ela pode estar trabalhando numa empresa, ela pode ser funcionário de uma empresa e ter um MEI aberto. Eu já ouvi pessoas questionando com relação aos benefícios, por exemplo, que ela tem como seguro-desemprego. Em caso de demissão, ela recebe o seguro-desemprego. Se ela tiver MEI, eu sei que uma pessoa, se ela tiver um CNPJ, uma empresa tradicional, ela não tem direito ao seguro-desemprego. Já o MEI, você sabe dizer se isso aí, ele perde isso também ou não?